Só os irmãos que apareceram mais uma vez. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e diante. Vamos ler uns versículos bem extensivos. Lucas, capítulo 15, versículo 11, um texto bem conhecido da igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar de um Pai poderoso, Pai de misericórdia. Glória a Deus. Amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desolosamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: pequei contra o céu e pequei perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, veste-lhe e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque se meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou ao pé da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar, e saindo o pai, estante com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Eu nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. Vinde, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijemos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aqui nós vamos ver uma cena bem conhecida, irmãos, de um pai e 2 filhos. E Jesus vai usar essa parábola, no capítulo de 15. Essa parábola fala das dracmas, depois entra a parábola do filho pródigo. E uma das coisas interessantes da Bíblia é que este pai com esses 2 filhos, nota-se que estava tudo bem, nota que aquela fazenda e esses 2 filhos estavam vivendo bem. Porém, há uma inquietação nesse filho mais novo, há uma ansiedade de querer ver as coisas lá fora, ver como que é, porque nunca foi lá de fora, querer experimentar o mundo. E a Bíblia diz que esse filho mais novo, ele pede a parte de herança dele. Observa na Bíblia, irmãos, o irmão observa que esse filho mais novo, ele pede a parte da herança dele.
E não era de costume o pai dividir herança com seus filhos ali vivo. Era quando o pai morria, dividir a herança. Mas esse filho, ele quer antecipar pela ansiedade de querer conhecer o mundo. Ele diz: pai, me dá minha parte da minha herança. E o pai não faz questionamento, o pai não pergunta porque ele quer a herança. A Bíblia diz que o pai vai dar a herança a ele, a metade. Interessante que ele pega a metade da herança e sai. E pouco dia ele vai sair, esse filho mais novo, e vai partir para uma terra longe. E entender que ele chega nessa terra com muito dinheiro, com uma vida parecendo que vai dar tudo certo, parece que o dinheiro não vai acabar, e parece que os amigos entre parentes não vão sair do seu lado. Enquanto ele tinha amigo, enquanto ele tinha condição, ele tinha alguém sentado na mesa bebendo com ele, enquanto ele tinha condição, tinha gente abraçando ele. Mas enquanto ele perdeu tudo, quando ele gastou tudo, todos aqueles que diziam amigo se afastaram. Eu sempre falo que no mundo não há amigo, há colegas. O interesse materialista dos seus amigos é porque ele tinha alguma coisa. O interesse de seus amigos é porque valia ele pelo que ele tinha, não porque ele é. Só que a Bíblia vai trazer para nós uma das lições tão tremenda, aleluia, que é perceptível que quando ele sai e gasta tudo, vai acontecer naquela cidade ou naquele lugar uma grande fome. E esta grande fome que faz ele padecer necessidade, parece que aqueles amigos que comiam com ele não aparecem mais. Porque a pior coisa que tem no ser humano é quando ele só vale pelo aquilo que ele tem. Porque a partir de que ele não tem mais ninguém. Porque quando ele tinha uma mesa para ele, porque ele pagava, ele comia. Mulher ele tinha porque ele tinha dinheiro. Mas a partir do que ele acaba de perder tudo, cadê as mulheres? Cadê aqueles amigos? Cadê os companheiros? É perceptível tanto para aqueles que estão fora do caminho do Senhor e para aqueles que nunca aceitaram Jesus e os desviaram, afastaram do Senhor, que os amigos que estão ao seu redor não são amigos, eles estão aí pelo que você tem. A partir do que você perdeu, você não tem mais amigo. E a Bíblia vai dizer que agora ele vai tentar arrumar um emprego. E ele consegue arrumar um emprego com um cidadão. E o emprego é de apacentar porcos. Duas coisas aqui que chamam a atenção. Primeiro, o caçula da casa tinha um lugar tranquilo, tinha um lugar de descanso, tinha uma cama quentinha, tinha uma mesa para almoçar, tinha uma mesa para tomar café, tinha um pai para dialogar com ele. A partir que ele sai, ele não tem mais ninguém, ele arruma um emprego para sentar porco. Irmão, porcos, na visão, dentro da lei, da visão dos judeus, é coisa impura. Ele está num ambiente impuro, ele está num ambiente lamentável, um ambiente de lama. Olha o estado que chegou esse filho pródigo, estado caótico na lama. E ele está tanta necessidade que ele vê, não é bolota, bolota era uma planta daquela época. E ele está olhando os porcos comer e dá desejo de comer. Ele não come, a Bíblia não diz que ele comeu. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele desejou comer. Agora, olha como que entra a consciência daquele filho. Quando ele desejou comer, a consciência dele dá um estralo. Pá! Na casa do meu pai. Aleluia. Primeira coisa, que quando ele deseja comer as bolotas do porco, a mente dele abre um leque. Derrécia. E ele te diz, interessante que ninguém lhe dava nada. Desejava comer e ninguém lhe dava nada. Mas a mente dele cai em si. E ele diz, os trabalhadores, irmão, ele não quer dizer do irmão dele mais velho. Ele falou assim, meu irmão está lá, ó, mais velho, está lá com o papai lá bem. Não, ele diz assim, ele vai lá na classe lá embaixo, que é tratada de igualdade igual os filhos. Ele diz, os trabalhadores de meu pai
tem abundância de... Olha, irmão, aquela fazenda ou aquele ambiente não era um ambiente que maltratava os desempregados, não era um ambiente que matava os filhos, não. Até os trabalhadores daquela fazenda eram bem tratados. Os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eis que eu aqui pereço de fome. Aí agora a posição dele é tomar uma atitude. Tem gente que nessa hora está me ouvindo, seja depois de aqui ou assistindo, que desviou do caminho, ou está fora do caminho, ou está longe do caminho, que não toma a atitude. Qual é a atitude que o filho pródigo vai tomar? Levantar-me-ei. Tem gente que está caindo no chão, estou na sarjeta, de ver da igreja, estou usando isso, a droga me pegou, a bebida me pegou, a posição me pegou, mas quando ele tem desejo de voltar para casa do pai, diz: eu vou me levantar. Porque a cena que nós temos na Bíblia de Bartimeu Bartimeu ouviu que Jesus passava, tinha uma capa de miserável, uma capa cinza, que dava Roma, dava para ele saber que ele era um mendigo. Mas quando ele ouviu passar, Jesus disse: eu vou me levantar agora. E diz que Bartimeu soltou ainda, ele levantou soltando. Esse filho disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha agora, arrependimento, não remorso. Ele vai ter um arrependimento e dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Isso é arrependimento. A alma daquele filho está gritante, e ele diz: eu vou e dizer: pai, eu pequei contra ti. E ele vai abrir e dizer: Senhor, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Eu não sou digno, não, pai. Eu não sou digno nem de entrar dentro de casa. Deixa eu dormir com os trabalhadores, deixa eu comer o pão com os trabalhadores. A mente dele era uma coisa: eu vou fazer com meu pai. Mas a mente do pai é de misericórdia, de bondade, de amor. A mente do filho é: eu vou ficar no meio dos trabalhadores. Quando chegar lá, papai, eu sei que vai me perdoar, mas eu não sei que eu não vou entrar mais em casa. Mas o pai diz: ainda há um lugar em casa para você. Enquanto o filho dizia: papai vai virar as costas para mim, o pai está dizendo: se meu filho voltar, há um lugar esperando para ele aqui. E a Bíblia diz que ele levanta e vai. Sabe qual é a coisa mais linda dentro da parábola? Que ele começa a vir lá de longe, na mente dele: vou chegar lá e falar: papai, pequei contra ti, papai. Papai, perdoa, papai. E ele vindo falando, e o pai abre o caminho, o pai olha no meio do caminho e diz: que eu ouço aquele lá, todo sujo, rasgado, fedendo cheiro de porco. E o pai diz: eu conheço o andar daquele lá. Sabe o que é isso? O pai te conhece. O pai conhece o teu falar. O pai conhece o teu andar. O pai conhece o teu cheiro. O pai te conhece. Amai, tchebe, amanda, súbia. E de filho, tchébia. E levantando-se para ver o que o pai diz. O pai de longe reconheceu, olha agora, moveu-se de íntima compaixão e correndo, quem correndo? E o pai correndo, abraçou o filho. A expectativa do filho é que haveria uma reação diferente. O pai não, o pai tem compaixão e sai correndo, abraça o filho e dá um beijo. O pai mais uma vez não vai questionar, porque tem gente que a pessoa faz da igreja, ou a pessoa está lá no mundo, aceita Jesus, já diz: ah, você voltou, né? Foi lá, bebeu, pecou, prostituiu, usou droga, errou, né? Aqui o pai não questiona. Aqui o pai vai dizer assim para os trabalhadores: prepara a festa, pega o bezerro cevado, o cabrito cevado. Porque pega a veste, tira, dá um banho nele, vai lá, limpa ele, bota uma veste limpa, bota o anel, sela ele de novo comigo. Anel significa na Bíblia autoridade, selo de compromisso.
compromisso. Ele disse: faz um compromisso com ele, comigo de novo. Põe o anel, põe a veste nele. E aí o que acontece? Quando o filho volta para casa, prepara o banquete, prepara a festa, porque ele voltou. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas foi salvo, ressuscitou. A alegria do pai é que ele voltou. A alegria do pai é que ele está em casa de volta. O filho mais velho está lá no campo trabalhando. Deu a hora do batente, acabar, vou para casa. No meio cheguei, pai, tem coisa acontecendo aí. Que barulho é esse lá? Barulho de festa? Instrumento sendo tocado? Mas que papai fazendo festa essa hora? Quem está aí? Talvez na mente dele, quem que chegou ali, papai, fazendo essa festa toda? Aí chega um trabalhador e diz: rapaz, seu irmão voltou. Sabia que tem gente que trata outro como irmão, mas ela não tem alegria quando volta? Tem gente que come na mesa com o pai, ceia com o pai abençoa, tem direito e autoridade do pai, mas quando o irmão volta fica com inveja, ciúme. Percebe que na palavra Jesus vai dizer assim, que esse filho mais velho, ele fica zangado, ele fica indignado e não queria entrar na festa. Aí que a Bíblia dizendo, ó, mas ele, 28, mas ele indignou e não queria entrar. Sabe quem vai sair? Olha o pai. Pai é coisa, esse pai aqui é tremendo, ó. Um filho voltou, mas pai não quer perder filho. E saindo o pai, estava com ele. Ele dizia: meu filho, vamos entrar, rapaz. Que isso? Aí o filho vai falar para aquele que está lá fora: ô pai, eu estou contigo há tantos anos. Nunca, olha irmão, ele era sério. Esse filho não era errado, ele é sério. Eu nunca transgredi, mas nunca transgredi a lei, a palavra, o teu mandamento. Eu nunca dei, e tu que não me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Aí o pai vai dizer: rapaz, você está dentro da casa. Escuta isso, irmão, para nós. Teu filho, teu irmão voltou, estava perdido, foi achado, estava morto, foi salvo. Meu filho, escuta uma coisa, você tem tudo aqui. Sabe o que o pai está dizendo? Escuta, irmão. Ó, pai, diz bem, vindo por esse teu filho que desperdiçou tua fazenda, etc. Ele falou isso aí. Aí o pai diz bem assim: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas que eu tenho Sabe o que o pai está dizendo? Meu filho, você poderia matar um bezerro, você está comigo a hora que você quisesse. Meu filho, você poderia fazer festa a hora que você quisesse. Agora teu irmão voltou, estava perdido, meu filho. Meu filho, você poderia fazer o que você quisesse. Porque não, meu filho, você podia. Agora, se alegra porque teu irmão voltou. Aí, só que tem uma coisa, tem crente que o outro volta e apontar, mas deitou com mulher lá fora, se prostituiu lá fora, gastou com mulher. Meu filho, nós não estamos aqui vendo, ele se arrependeu, meu filho. Aí a Bíblia diz assim, aleluia. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Nesse momento aqui, isso aqui já dando a minha interpretação, esse filho mais velho entrou na festa e pôs se alegrar com o pai. Sabe de quê? Porque quando a palavra de Deus toca de nós já entendemos o amor do ágape, o amor de Deus. Não entendemos a sensibilidade do Senhor, disse, ele se arrependeu. Não importa onde ele passou, mas o filho voltou para o pai. Por isso a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira, é pai. O pai ama, mas só que esse pai aqui enviou o teu próprio filho, unigênito, primogênito, para morrer pelos nossos pecados. Um recado de Deus para você: o pai, ele está cuidando de nós. Você entende esse mistério? O pai está cuidando de nós. O pai, se você entrou com a verdade, com a sensibilidade espiritual de adorar o Senhor, o pai, ele diz: eu te amo, meu filho. Senhor, papai, me perdoa. Tinha um irmão, até hoje é pastor, e ele tinha um costume no culto. É ele mais outro irmão de Itanguá, também amigo.
E as pessoas achavam até engraçado, mas era uma coisa espiritual dele, dizia: glória a Deus, papai. E dava aquele glória, glória a Deus, papai. Só que Isaías diz, no 64, seu livro, quando ele fala da grandeza de Deus ao ofender-se a terra, ele diz que no versículo 64:8, fala a memória, que Deus é pai. Deus é oleiro e é pai. É oleiro e pai ao mesmo tempo. Esse pai sabe cuidar. Na hora que tem que disciplinar, esse pai disciplina. Na hora que tem que abençoar, esse pai abençoa. Na hora que tem que puxar a orelha, esse pai puxa a orelha. Mas ele faz tudo com amor. Esse pai que é Deus, que Jesus usa aqui, que não faz acepção de pessoa. Porque quando esse pai vê o filho se arrependendo, quando ele vê os seus filhos voltando, ou os filhos na casa adorando, esse pai ele abre a comporta. Jesus vai dizendo em Mateus capítulo 7, quando ele usa para falar da bondade de Deus como pai. Perceba que Jesus no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala da bondade de Deus como pai, aqui me dá todo o direito de filho de falar com o pai. Ele diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Aí vai dizer: olha agora, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Sabe o que é isso? Deus não é Deus ruim como é montado aí. Deus não é um Deus sentado num trono com a vara de ferro. Deus é de misericórdia, mas também é reto. Deus é de bondade, mas é de juízo. Mas Deus é Pai. Porque se nós aqui somos pais, como diz a Bíblia, e nunca nega nada, irmão, como pai, as mães também, né? Que o filho chega, não dá isso. Você pode não dar na hora. Você diz: ó, você tem que fazer isso para ganhar. Você já logo uma regra disciplinar. Você tem que fazer isso, tem que tirar essa nota, tem que arrumar assim, tem que cumprir isso. Aí o filho entende o quê? Que existe uma regra. Deus é a mesma coisa. Se você guardar meus mandamentos, se você guardar meu estatuto e minha lei, pode ter certeza, não é você que vai correr atrás da bênção, não, é a bênção que vai correr atrás de você. Se você guardar minha palavra e andar segundo os meus mandamentos, irmão, nunca que um ser humano ou um cristão vai conseguir alcançar a bênção. Porque você tem que estar na frente, não ela na frente. Porque se ela estiver na frente, vai romper anos e você nunca vai chegar nela. Mas quando você está na frente, quer dizer que você está no lugar certo, e ela está no lugar dela, e ela vai te alcançar, porque o Pai faz isso. Aleluia! Esse é o Pai que nós servimos. Esse é o Pai que nos alcança, porque nós se arrependemos, temos misericórdias. Guarda essa palavra, meu irmão. Guarda essa palavra, a igreja do Senhor. O Pai, como diz também, o Pai está cuidando de tudo, né? O Pai está cuidando de tudo. O Deus que nós servimos está cuidando de tudo. E sabe qual é a minha percepção quando chego a Deus? Eu não chego com Deus com medo, eu chego com temor e tremor. Porque além de ser pai, ele é rei. Além de ser pai, ele é majestoso. Além de ser pai, é grandioso. Além de ser pai, tem todo o poder, está sobre ele. Além de ser pai, toda a honra é dele. Então quando eu chego nele, Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Para terminar, a hora aí, para terminar,
Para terminar, irmãos, obrigado. Para terminar, vou contar aqui. Uma vez eu preguei lá no bairro do Jacaré, lá em Cabo Frio, é o nome do bairro, tá, irmão? E o que acontece? Tinha uma criança pequenininha, idade de Eve assim, 5 anos, Eve tem 4, né? 5 a 6 anos. E a outra amiguinha com a mesma idade. Eu lá na igreja, eu fui pregar, não tem anos já isso. E olha o que a criança fala com o pai. A criança chegou para o pai e disse para o pai: pai, eu queria um balanço para botar lá na árvore. Ela não tinha, né? A outra tem uma condição, tinha um balanço, né? Eu queria um balanço para botar lá na árvore. Pai, papai não tem condição de comprar esse balanço não, filho. De corda, não, pai. Eu vou orar e Deus vai me dar um balanço. O papai do céu vai me dar o balanço. E a criança foi orar. Papai do céu me dá o balanço. Aquela balança assim, ela explicou assim. Aí a amiguinha convidou ela para ir para casa dela brincar com ela. Só que essa amiguinha também ganhou um presente lá. O pai da amiguinha já tinha um balanço, aquele de ferro, né, industrial, em casa. O pai comprou outro balanço para a filha. Sabe o que a filha falou? Papai, dá esse balanço então para minha amiguinha. Aí o pai falou assim: então não deixa comigo. O balanço é seu, eu vou pintar ele todinho de novo, mandar dar uma reforma e vai para sua casa. Reformou o balanço. Foi lá, entregou, o pai trabalhando ainda, chegou para a esposa do varão lá. Aqui o balanço, botou lá. Quando o pai chegou, o pai falou chorando. Irmão, quando eu cheguei, ela falou: papai, eu não falei o senhor que eu falei com o papai do céu, ele ouviu? Como assim? Vem cá no quintal. Olha ali, papai, o balanço. Quem mandou? Deus usou minha amiguinha e entregou o balanço aqui, ó. Balanço vermelho com coisa rosa. Aleluia. Sabe de que, irmão? Quem fala com o pai sinceramente, o pai atende. Capítulo 7 de Mateus. Se pedires com clamância, com coração íntegro e não com interesse, não para se apresentar, não para ter status, mas para honrar o nome do Senhor, Ele atende a oração. Porque Deus não é Deus de barganha. Ele sabe a intenção do nosso coração. Se foi feito para adoração a Ele, pode ter certeza que Ele vai responder, porque Ele é Pai. Pode ter certeza que Ele vai entrar na sua causa, na tua família, na tua saúde, no ambiente da tua história, porque Ele é Pai eterno. E esse Pai eterno nunca falha. Glória a Deus. Guarda essa mensagem no teu coração. E se tem alguém ao nosso alcance que talvez essa palavra desviou do caminho do Senhor, o Pai te convida. Ah, pastor, eu me afastei do caminho do Senhor, estou com vergonha de voltar à casa do Pai, porque as pessoas vão olhar para mim. Não se preocupa porque eles vão olhar. Se preocupa que o olhar do Pai é diferente. Porque o olhar do Pai não vai fazer a acepção da tua história. Ah, mas lá fora eu fiz isso. Não tem. O Pai não quer saber. O Pai quer saber que você voltou. O Pai quer saber que você se arrependeu. E o Pai vai te botar uma veste nova e vai fazer festa. E a igreja tem que ter essa essência. Porque uma vida que aceita Jesus diz que Deus se alegra e vira festa na eternidade no céu. A mesma coisa aqui. Nós temos que ter alegria no nosso coração quando o filho volta. Glória a Deus. Nós temos muitos filhos afastados. Uma porcentagem muito alta de filhos que estão longe do Pai. Mas o Pai está esperando. E é o Pai que vai ao seu encontro. É o Pai que vai te abraçar. E é o Pai que vai te beijar, dizendo: você voltou, você está vivo, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Irmão, estamos terminando.